Quem é Jesus para você? Bom, quem faz essa pergunta não sou eu. Quem faz essa pergunta é o próprio Jesus junto a seus discípulos. E esse aqui é mais um estudo do livro de Mateus. Eu convido você para se sentar para a gente entender se essa pergunta é uma pergunta só retórica ou se ela tem a ver com o nosso caminho de espiritualidade. Nós estamos no capítulo 16, lá no versículo 13 de Mateus, e estamos caminhando aí, passando por algumas falas de Jesus, alertando os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, que é um texto que vem um pouquinho antes. E aí Jesus sai de onde ele está, vai para Cesareia de Filipe, que é uma região distante de Jerusalém, um lugar de pouca religião judaica, mas um lugar de muita cultura, um lugar de muitos gregos, um lugar mercantil. E Jesus, andando ali com seus discípulos, pergunta a esses homens: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele mesmo vai falar, se intitular de filho do homem, e nós já falamos um pouco aqui nos estudos anteriores sobre isso. E aí os seus discípulos vão responder: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e outros vão dizer que tu és um profeta. Beleza. Mas aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? O que diz o coração de vocês sobre essa verdade? E aí aparece Simão Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer: olha, bem-aventurado és Simão Barjonas, né? Feliz é você, abençoado é você, Simão Barjonas. Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, né? Pois não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. E aí continua aqui o texto, mas nós vamos parar por aqui um pouco, né? Então, Jesus não à toa pergunta aos seus discípulos: quem é que o pessoal diz aí que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Entre o que os outros dizem e o que eu digo, há uma grande diferença. E antes que a gente entre mais profundo nesse texto, é importante que você saiba que você é mais sugestionado do que você imagina. Se você parar para pensar sobre o que você pensa, o que você sente, o que você fala, e parar para pensar o que é meu e o que é do outro, você não vai conseguir fazer essa distinção de forma muito clara. Porque muito pouco do que você sente, do que você fala, do que você pensa é seu de fato. Porque nós somos seres muito condicionados por aquilo que vive ao nosso redor. O tempo todo nós somos atravessados e moldados, né, pela cultura, pelos valores da família, pelos valores religiosos, que tem muito a ver com essa pergunta aqui de Jesus. E então tudo que eu digo, tudo que eu penso, tudo que eu falo, os meus comportamentos, as minhas atitudes refletem muito esses condicionamentos aos quais eu me submeto. E é por isso que Jesus pergunta para esses homens, e sabe que esses homens estão também condicionados em muito por aquilo que eles já viveram dentro do próprio judaísmo, como também por aquilo que eles estavam vivendo ali com Jesus, né? Eu até me recordo de ter feito um vídeo onde eu falava: nós não somos só fruto daquilo ao qual nós condicionamos. Nós temos essa capacidade de também trazer coisa nova e nos reeducarmos nesse processo da vida. E é por isso que Jesus pergunta: beleza, esses homens aos quais vocês se condicionaram a vida toda, eles dizem isso, mas e vocês? Eu sou quem, o que eu represento, né, diante das nossas vivências, diante de tudo que vocês têm enxergado, quem eu sou para vocês? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente. Com muita sinceridade, a gente precisa encarar esse questionamento de Jesus com a sinceridade maior do nosso coração. É claro que no transcorrer do texto ele vai mostrar para a gente a resposta da felicidade, né, que ele fala: bem-aventurado és, né, abençoado, feliz é você, Simão Barjonas. Mas antes de chegar na resposta, a gente precisa se fazer não só a pergunta com sinceridade, mas mais ainda com a resposta. Se nós estamos nos deixando moldar eticamente apenas pelos conceitos da religião, que é o que os outros dizem, ou se nós estamos tendo essa oportunidade, estamos buscando e encarando essa oportunidade que os discípulos tiveram de ter um aconchego, uma aproximação real, verdadeira, genuína em Cristo Jesus. Veja bem, ela é real, verdadeira e genuína. Não estou falando que ela precisa ser o ideal, ela precisa ser perfeita, mas ela precisa existir
ali, genuinamente, como esses discípulos responderam ao chamado de Jesus, né? Então, a pergunta é: nós estamos respondendo a esse chamado? Se hoje nós fôssemos chamados por Jesus, e somos de fato, né? No momento que você acorda, no momento que você sai para trabalhar, no momento que você vai estudar, no momento que você tira para assistir um filme, em tudo que você faz na vida, você reflete essa pergunta de Jesus: para você, eu sou o quê? Eu sou mais uma parte da religião? Ou sou de fato aquele que acorda e dorme contigo? Ou sou aquele que de fato molda os seus pensamentos? Porque o que Jesus estava trazendo para esses discípulos não era uma religião, como hoje muitos cristãos ainda pensam que o cristianismo é o ideal de Jesus. Não, gente, não é. O cristianismo não é o ideal de Jesus. O ideal de Jesus é que tenhamos por nós mesmos essa capacidade de responder como Pedro, como ele responde aqui: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O ideal é que cada um de nós tenhamos essa experiência e possamos falar isso com sinceridade e compreendermos as implicações disso. E por que a gente precisa entender? É o que ele vai dar continuidade aqui no texto, né? Responde ele a Pedro, fala: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue. Porque essa declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é uma declaração que vem, que nasce pronta pelo intelecto. Se assim fosse, uma pessoa que lesse qualquer coisa, que lesse a Bíblia como muito além, conseguiriam discerni-la racionalmente. No entanto, não é isso que acontece. Racionalmente não, pela via do intelectual. E não é assim que acontece. Por isso que Jesus vai falar: olha, não foi carne nem sangue, não foi a violência, não foi a religiosidade por si só, ritualística, que te trouxe a esse lugar. O que te trouxe a esse lugar é a revelação de Deus ao teu coração. Desde aquele dia que eu te chamei na beira do rio, que você deixou tudo, você veio caminhando comigo, e você veio pescando peixes, pescando almas, você veio enxergando, experienciando os milagres da existência. Quem não via passa a ver, quem não andava passa a andar, quem não tinha nada para comer passa a ver pão se multiplicando. A partir desse momento, essa revelação de quem é Deus foi certificando a cada um desses homens. Essa revelação foi criando espaço dentro do coração desses homens. E é por isso que o próprio Jesus vai dizer aqui: não foi carne nem sangue, foi uma revelação. Então, esse conhecimento, né, de que Cristo é o Filho do Deus vivo, ela vem através de uma testificação do Espírito. Quando eu falo testificação, eu falo desse compromisso de Deus comigo, que vai se solidificando a cada caminhada dentro do meu coração, a ponto da gente fazer essa declaração que Pedro faz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer é: eu tenho me permitido, melhor dizendo, né? Eu tenho me permitido enxergar essas revelações, eu tenho me permitido viver, e sobretudo eu reconheço essa revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, ou eu sou parceiro e ando junto com os outros que acham que Cristo é só mais um profeta, é só mais um rito dentro da religião. Essa é uma reflexão que nos leva a ter um compromisso mais genuíno com Jesus, né? A gente não está aqui para falar de comportamentos, de ritos por falar. A gente está aqui para criar um relacionamento, uma espiritualidade que promova um relacionamento, para que essa declaração seja uma declaração sincera. E eu finalizo aqui esse vídeo com a palavra de Jesus, que para mim fecha essa questão da relação com Ele, que é felicidade, é bem-aventurança, é completude. É essa a palavra que ele usa com Simão Barjonas, que é Pedro. Ele vai falar: bem-aventurado és, abençoado és tu, feliz é você de ter tido essa revelação. Porque andar com Jesus, à medida que a gente anda, a gente vai aprendendo que a verdadeira felicidade
não está em ter, mas está em ser. A verdadeira felicidade com Jesus não está em visualizar, em glorificar coisas fora de nós, mas em ter essas revelações profundas e verdadeiras com Ele dentro de nós. É a gente buscar a compreensão, é a gente se assemelhar a esse homem que caminhou e continua caminhando entre nós. E aí, para você, quem de fato é Jesus? É essa a pergunta que ele faz ressoar nos nossos corações. Ele faz ressoar essa pergunta porque também precisa ecoar em nós esse verdadeiro encontro de Simão Bar-Jonas com o nosso querido Jesus. Eu continuarei a mesma reflexão no próximo. Boas reflexões e até a próxima.